estamos aqui com o Alisson de novo, depois de alguns dias que ele não conseguiu vir, foi resolver as coisas da aposentadoria, depois ele foi fazer exames, choveu também muito, então, como ele mora na zona rural, fica mais difícil dele vir até aqui, né? E aí hoje nós estamos com ele aqui, ele já fez a ressonância, nós estamos com Nilda, a mãe dele aqui acompanhando hoje, e a gente vai falar para vocês um pouquinho sobre o que a gente vai fazer com o Alisson a partir de agora e o que o médico falou para a Nilda. Eles vão precisar fazer um procedimento com botox para relaxamento da musculatura de Alisson e ele destravar um pouco as articulações, né, os músculos em algumas articulações. Aí Nilda vai providenciar esse agendamento para fazer o botox lá com o neurologista, né? E aí a única dificuldade dela é que agora eles têm que juntar dinheiro, todos os centavozinhos que tiver e mais, contando com a ajuda dos nossos seguidores, dos seguidores do canal do Edvan, para que Alisson consiga fazer essa aplicação de Botox. E não é só uma vez. Ele vai fazer, depois de 30 dias ele tem um retorno para ver se há necessidade de fazer algum ajuste, e depois a cada 6 meses, porque o Botox tem duração aí máxima de 4 a 6 meses. Então, geralmente, como a quantidade, num caso desse, é maior, de unidades, aí tem que fazer a aplicação pelo menos a cada 6 meses. Mais do que isso já prejudicaria, né? Então, eu vou querer que Nilda explique para vocês um pouquinho só, uma pincelada do que o médico falou e as dificuldades que ela encontra, né, com relação a Perguntei isso. se ele ia falar, andar. Sim. Ele disse que não sabe, mas teve caso mais Grave, grave né, que conseguiu. conseguiu, Isso né? Eu aí. disse, eu tenho esperança que ele vai Sim, andar, né? com certeza. Aí falou dessa aplicação Do do Botox, né? Botox, né? Aí Aí já está correndo para vou correr ver, né? atrás essa Para semana, eu vou ver fazer. quando é que, Muito como bom. é que vai fazer, se é para ir lá, né? Ou quando vai ser? Sim, Provavelmente você vai ter que ir ter que ir lá, lá né? na clínica dele mesmo. Geralmente eles não vêm em casa porque tem todo um sistema assim de esterilização do Esterilização, ambiente, isso, do né, para ambiente, né? aplicar. Então, tem a diluição também da toxina, que geralmente é feita no próprio consultório, né? Consultório, né? Pronto. Não anda com ela diluída assim, que ela pode degradar. Ô, Nilda, me diga A uma coisa. dificuldade assim, que tive que parar a fono, né? Ela veio Sim, até ontem. para poder Para poder, viabilizar o isso, Botox, o né? Botox, né? É. Mas isso o Botox com certeza vai ser muito bom. Aqui a gente vai continuar a terapia dele, então também trabalha essa parte da fala, dos nervos cranianos. Hoje a gente fez uma biorressonância em Alisson, que é uma tecnologia americana que nós estamos usando. Nós somos os únicos no Brasil que usamos essa tecnologia e associamos à terapia quântica. É uma biorressonância quântica também, e nesse caso auxilia muito a gente, porque a Alisson não consegue falar ainda, né? Vai falar, né, Sim, Alisson? Mas Deus ainda não quiser, né, fala, mãe? né? Então, como ele ainda não fala, ele não consegue me dizer, olha, Maria, estou sentindo uma dor no pescoço, estou sentindo uma dor no ombro direito em tal lugar, e botar a mão lá exatamente onde ele sente o desconforto. Ele não consegue relatar os sintomas, né? Então, com essa tecnologia, a gente consegue, mesmo sem Alisson conseguir me dizer, eu consigo saber onde Alisson sente dor, como é que está a parte sentimental dele, psicológica. Então, hoje, quando a gente fez a biorressonância, nós terminamos agora há pouco, nós conseguimos identificar alguns sentimentos que ele tem, por exemplo, de ficar triste, sem esperança, às vezes quando fala alguma coisa perto dele que deixa ele para baixo, do tipo dessas coisas de dizer que não acredita que vai ficar bom, porque ele acredita que vai ficar bom, viu? Na biorressonância apareceu. Então ele tem esperança e depois ele tem desesperança. Então eu conversei aqui com Nilda, para a partir de hoje a gente tomar algumas medidas de evitar, né, Alisson?
estressar Alisson, falar Isso. para ele, Ele tá perto falando dele, as coisas coisas. que vão deixar ele triste, porque ele está se sentindo mal com isso. Na biorressonância também apareceu, né, que ele se sente culpado, frustrado. Então, todas essas coisas aí ele sente também. E ele está consciente, mas ele teve uma amnésia. Em algumas coisas ele não se lembra, tem outras que ele está lembrando muito. E como é o caso, posso falar da namorada? Na biorressonância apareceu que ele estava sofrendo por um luto ainda, de um término de relacionamento. E aí eu perguntei para a Nilda, né? Nilda, ele está sofrendo com o luto, mas eu não quis dizer que era de relacionamento, né? Porque eu não sabia se ele tinha tido uma namorada. Então, embora eu veja que a tecnologia é incrível, às vezes eu ainda fico espantada. Nossa, é. Aí eu falei para a É Nilda, uma... Nilda, ele está sofrendo um luto, perda de alguém, alguma coisa de frustração relacionada. Ele tinha uma namorada, aí Nilda tinha, terminou o namoro. Foi. E ele sofreu por causa desse término. Não foi assim, não foi ele que provocou, nem a menina, mas a distância, Sim, né? Que a ela mudou para distância, outro foi. lugar. Conta aí, Nilda, como é que foi? Então, Nilda, de vez em quando, Isso escutava ele que... chorando, né? Sim, depois que terminou, né? Depois que Porque terminou. ela pedia para ele ir lá na casa da mãe, Sim, né? Dos pais. Só que é mas era muito longe, longe, é distância. E o caminho perigoso. perigoso, muita gente deu conselho para ele, aí ele não foi. Eu acho que a menina foi tendo raiva, não E sei. desistiu. Foi, desistiu. Aí só se encontrava na rua, conversava por celular e tudo. Aí chegou Um tempo um que não deu tempo que mais. não deu mais. E ele Ele sofreu sofreu. muito, muito. Sofreu. E à Aí você noite via, mesmo, escutava ele chorar de vez em sim, quando. era como se fosse um nariz, Sim, como é que que se... está entupido. soluçando, Isso, né? O nariz entupido. entupido, né? Aí ele Então ele aceitação. Não, gostava muito dela. muito, né? Eles namoravam há muito tempo, Nilda? É, tempo das escolas. Na escola, né? Na escola. Eita, Ele então foi o não queria primeiro nem amor. passar o ano passado. Que Passar de era ano. porque queria ficar com ela. Sim, ele disse que os colegas e tudo, mas eu É acho que mole, menina. ia para as festas e tudo. Oh. E ela tinha quantos anos? É da idade dele? É, É um mais pouquinho ou mais menos. nova. Eu acho que da idade dele Da mesmo. idade dele. Sim. Eita, Alisson. Tá Que é vendo, minha distante gente? também, né? É. Ela morava em outra Mas cidade. é triste, né? Eu e a No Astrid, a sítio. gente namorava assim à distância, o sofrimento era grande. E assim, como é que fala? Os desafios são grandes, né? É desafiador namorar com alguém que mora longe. Aí E eu disse, aí mas... tem a preocupação da estrada, Aí eu ele disse, novinho, não, né? Para estar pegando você não vai estrada não, porque é perigosa. muito perigoso. Não, mas eu vou com um colega. Eu disse, mesmo assim. É porque a mãe se Porque preocupa, né, para Nilda? até lá não tem muitas casas. Diz que é um Sim, deserto antes de chegar. aí é Aí eu disse, complicado não, mesmo. aí eu vou ficar preocupada e tudo. Aí ele ficou sofrendo por amor, tá vendo? Foi. E na biorressonância apareceu que ele estava, de vez em quando, ele fica triste, melancólico, e ele sofre a ausência dessa pessoa e sente saudade dessa pessoa. Como é que é as coisas, né? Aí ele fica se sentindo assim, às vezes, na biorressonância apareceu lá que ele está com ciúme ainda, ele ainda tem ciúme, ele ainda pensa no que pode. Olha, minha gente, isso não é macumba, viu? É ciência. É, que a ciência, Então, nossa. ele fica ainda com esse sentimento de saudade e frustração, com medo que ela ame outra pessoa. Olha como é interessante esse negócio. Aí Nilda vai e me confirma, realmente, Maria. Ele era Sim. apaixonado. Ainda é, né, Alisson? Que eu tô vendo, viu? Por essa pessoa e, infelizmente, a distância acabou Foi. separando, Somente a distanciando distância ele, mesmo. somente a distância. Mas ele está o tempo todo lúcido, ele sabe tudo que está acontecendo. Algumas coisas ele esqueceu, ele não tem lembrança de algumas coisas, mas a maioria das coisas ele está ciente, consciente do que está acontecendo. Então, ele tem esperança de ficar bom, ele tem alegrias, na maioria das vezes, e esse sentimento de que ele vai conseguir, e algumas vezes acontece dele ficar frustrado, temeroso de não conseguir, ele se esforça para ficar curado e aí ele vê que ele não teve o resultado que ele queria e aí ele acaba ficando triste, desanimado.
Então, daqui para frente, nossa dose de ânimo em Alisson vai ser dizer para ele que ele vai ficar curado, né, Alisson? Conseguir. Ele fez a ressonância magnética também, né, na máquina, com o médico, e lá apareceu que o cérebro dele está em perfeitas condições. Tem um único lugarzinho do lado direito que a gente vai trabalhar, que é onde tem, é tipo uma rachadura em um dos nervos, mas o resto está tudo tranquilo. Então, a possibilidade de Alisson vir se recuperar é muito grande. Graças a Deus. A gente não pode prometer, mas com base nos exames dele, as chances dele são enormes, né? São muito boas. Graças a Deus. Aí na biorressonância também apareceu que ele sente dores nas articulações, em especial nesse ombro do lado direito. E aí a biorressonância mostra, a que a gente fez aqui na clínica, né? Exatamente os pontinhos de dores, então nós vamos trabalhar. Eu estou trabalhando o pescoço dele e o trapézio, porque aparece dor muito intensa nessa área, inflamaçãozinha no ouvido, a ATM dele aqui, a parte do bruxismo também, uma ínguazinha aqui do lado direito, provavelmente porque ele está o tempo inteiro mordendo muito Oi, mãe. os dentes, né? Está rangindo os dentes. Relaxa. E aí a gente vai trabalhar, aqui eu estou soltando com a terapia, ó. Se vocês observarem, a minha mão fica pulsando, ó, no pescoço de Alisson, ó. Enquanto eu pulso, eu solto os tendões. E aí a gente vai massagear. Relaxa, mãe. Relaxa, Alisson. Relaxa. Isso. Passou, não foi? E aí a gente vai trabalhar para relaxar toda essa musculatura dele, os tendões, os nervos. Ele está com dor na coluna também. Uma bulsa no lado do joelho direito. E lá nos pés também. Numa areazinha nos pés, do pé direito. E sente dor na coluna também. Só que ele fala especificamente o ponto da coluna onde a gente vai trabalhar, que é onde ele está sentindo dor. Um probleminha de irritação no estômago e o refluxo que ele tinha também apareceu. Bem menos, mas apareceu. Então, assim, tudo que aparece lá, a gente vai relatando para a mãe, ela que vive com ele, assim, lida, né, no dia a dia com ele, mãe sabe tudo, né? E ela foi falando, realmente acontece. Aí ele tinha antes enxaqueca, né? Sim. Na biorressonância apareceu também crises crônicas de enxaqueca, tal, sinusite. E Nilda sempre quando confirmou. Ele tinha, a gente tinha que ir para Flores para tomar remédio. Medicação. Só passava mesmo com injeção. Não passava com remédio de pirona, por exemplo? Não. Tomava de pirona o dia todo. E não passava? Não. Aí tinha que hospital, fretar um carro, levar para a rua. E eram constantes essas crises, Nilda? De enxaqueca e sinusite? Dava um tempo. Mudança de tempo também. Muito bom, minha gente. Então aparece tudo. Aí o que a gente vai fazer? Vai biomodular ele aqui e ele vai continuar recebendo em casa também essas frequências. Nós gravamos em outro aparelho a hora que ele viu a frequência quântica dele. Ele estava bem estressado, mordendo muito os dentes, e quando ele começou a olhar as frequências e as cores que acalmam ele acalmou na hora, não foi, Nilda? Foi. Na hora ele acalmou, ficou olhando, e quando a gente terminou com a frequência, ele fechou os olhos e deu uma cochilada boa. Então, nós vamos fazer essa terapia nova nele também, para auxiliar, e vamos começar a destravar os nervos, né, Alisson? Nilda, eu quero que você fale primeiro, porque todo mundo sabe que Alisson foi ao médico, ele fez aquele exame. O médico disse que, eu vou falar das coisas boas, né? O médico disse que o caso de Alisson não é tão grave quanto a gente pensava. O caso neural, tá, minha gente? Assim, o cérebro dele, vamos dizer que está muito bem.
o cérebro dele. Não tem coágulos, não tem coisas preocupantes, mas tem apenas um lugarzinho que houve uma desconexão. E aí essa parte a gente consegue trabalhar. Não prometemos a cura nem a reversão total do quadro, mas a esperança, né, Nilda? Sim. Aquelas preocupações gigantescas com relação ao cérebro dele, né? Você está mais aliviada. Mais aliviada, né? Com certeza. Mais aliviada. Já é uma vitória, né? É uma notícia maravilhosa. Muito boa, né? Notícia muito Isso boa. É bom demais. É maravilhoso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado do exame. Agora seja muito preocupante, porque tem sequelas, então a gente precisa trabalhar em cima dessas sequelas. Mas tem uma luz grande, assim. Tem fé, trabalha com a parte quântica, acredita, né? A gente acredita. Então, mais do que eu ainda, a Nilda, que é como era a Alisson antes do acidente. Como ele era, assim? Como era o dia a dia de vocês? Alisson trabalhava? Trabalhava em roça. Sempre o objetivo dele de comprar uma moto. Juntar dinheiro, comprar, tirar uma carteira. Também habilitação. Ele era fissurado assim em moto. E falava em casar. Aí. Eu acho que era com aquela Por namorada. isso aquele negócio da namorada. Sim, da namorada, né? É. Ele sempre falava. Aí ele tinha esse objetivo. Assim, trabalhava na roça, mas ele juntava o dinheiro para comprar uma moto. Sim. E o sonho dele era ter uma moto e casar. Essa namorada que Nilda falou, minha gente, a gente fez a biorressonância de Alisson, porque como ele não consegue se comunicar verbalmente, a gente usou uma tecnologia americana que nós disponibilizamos aqui na clínica e ela consegue fazer um mapeamento do paciente e saber como anda a parte sentimental do paciente. Como ele não consegue falar para mim, essa tecnologia consegue me dizer, olha, os sentimentos por o rastreamento do cérebro e das sensações físicas, emocionais de Alisson, ele sente um profundo luto por uma perda que ele teve e ele sofre preocupado se essa pessoa está amando o outro e não ele. E aí Nilda me contou. Conta aí, Nilda, como é que foi a história do amor da vida de Alisson. Foi que ele tinha essa namorada, né? Aí como não podia ir na casa dela, que... Ela mudou para longe, né? Não, eu já morava lá. Ah, já nessa morava época lá. morava lá. Já morava lá. E é distante, né? Muito distante. Porque estrada de terra, não tem muita casa, no deserto. Aí disse que era perigoso, né? Que já aconteceu várias coisas lá, né? Aí muita gente falava para ele, dava conselho para ele, que não foi. Aí ele ficava com raiva. Eu imagino. Muita raiva. Ficava frustrado. Muito chateado. Ah, não posso ir, que não sei o quê. Aí sempre só se viu na rua. Aí quando ele ia para a cidade, eles se encontravam. Então, festa. Sim. Ia para a festa. Aí depois de um tempo, acabou que eles se distanciaram. Sim. Era para ele ir lá, mas não tinha como, né? Isso. Mas para mim ele foi uma vez com um colega. Aí eles ficavam conversando, via escondido. Aí ficava conversando por WhatsApp e tal, rede social. Sim. Mas, menina, Alisson, você tinha um grande amor, olha. E ele ainda sente isso, viu, minha gente? Por a biorressonância, ele ainda sente. Aí nós localizamos alguns lugares no corpo onde ele sentia dor. Nesse momento, a gente está trabalhando bruxismo nele. Eu já fiz atração, liberação aqui, já fiz a colocação de alguns estímulos neurais para ele, para parar de fazer esse... Ele fica rangindo os dentes, né, com muita força. E agora a gente está trabalhando a cromoterapia bem na região onde ele sente mais essa inflamaçãozinha. Nilda, como assim, a Alisson não tinha carteira de motorista ainda, né? Não tinha carteira de motorista. Aí você me disse que ele tinha ido na cidade com alguns amigos e aí teve uma blitz, mas a moto dele não tinha... Não, que é moto de leilão. Era moto de leilão, Isso, não ele tinha foi documentação regularizada. De madrugada, mais ou menos, foi para frente com o colega, se encontrar lá. Sim. Acho que era ficar com alguém, não sei. Sim, eles diz iam o se comentário, divertir, né? Aí nisso,
acho que viram a polícia, não sei. Aí eles conseguiram decifrar das polícias, né? Menos ele. Todo mundo despistou da polícia, Sim. mas ele não conseguiu. Não conseguiu. E estava sem capacete. Eita, meu Deus. E Aí sem retrovisor. ele ia entrada de Flores. ali onde tem aquele portal Sim, de flores. Sim, por ali. Foi. Aí ele bateu em alguma coisa, como Dizem foi? que bateu num negócio lá. Eu não sei como. Não lá tem no imagens, não liberaram imagem de câmera, Não. nada, né? Não, só do posto Sim. vizinho, mas não deu para ver se a polícia encostou ou não. Ou não. Mas assim, a filmagem do posto mostra a Alisson seguindo naquela direção, né? Sim. Aí ele sofreu um acidente, os amigos na hora socorreram. Foram para casa, diz assim, ele estava demorando. Acho que eles não perceberam, né? Aí ele estava demorando, então ele foi para casa de alguma colega, que sempre que ele estava em Flores ia dormia, dizia, mãe, estou em tal lugar, não se preocupe não. Aí ele falava para mim. Aí o menino, quando chegou em casa, ligou para ele e nada, não pegou o celular. Então ele já veio para casa, né? Mas não, já tinha acontecido um acidente. Aí como você ficou sabendo, Nilda? Demorou assim, anoiteceu, ficou mais tarde? Foi de madrugada, aí já amanheceu do dia. Não, eram 11 e pouco, mais ou menos meia-noite. Ele disse, mãe, eu tô aqui em Canaã, de boa. Sim. Aí não se preocupe não. Quando disse, ele deu notícia, né? Foi. Aí depois, de 2 e pouco, 3 horas da manhã, soube da notícia. Você já estava preocupada porque ele não tinha voltado para casa? Sim, eu disse, nossa, ele não voltou ainda. Já tá amanhecendo o dia e nada. E eu preocupada, aconteceu alguma coisa. Aí depois... O Beto me ligou. Mãe sente, né? O Beto estava... Ah, foi Gilberto que recebeu a notícia primeiro. Foi, porque Gilvânia estava no hospital, né? De plantão, ligou para Beto. O Beto disse, eu não posso ir. Aí ele me ligou e disse, não, Nilda, tu tá em casa? Eu disse, tô. Por quê? O que foi? Aí ele falou, Alisson sofreu um acidente. Eu disse, não acredito não. Meu Jesus. O menino me tremia, chorava. Eu imagino. Aí ele disse, e tu tem que ir para Flores. Aí ele disse, ele se machucou muito? Ele disse, não sei não. Aí depois Gilvânia pediu o meu contato para ele. Disse, Nilda, tu tem que vir, mulherzinha, que não sei o quê. Ele vai ser transferido. Pensei que era para o Eduardo Campos. É. Mas o estado foi gravíssimo, o acidente. Ô, Nilda, aí você não tinha carro. Como foi que você fez nessa hora? Vim de moto. Meu irmão veio me trazer Sim. de Flores. A gente veio de moto. Um carro não dava tempo. Não dava tempo, tinha que ser rápido, né? Ele já estava entubado e sedado. Meu Deus a polícia que socorreu. A polícia, na hora que sofreu o acidente, a polícia socorreu, já levou direto para o hospital. Direto. E a polícia contou para vocês o que tinha acontecido? Ou ninguém deu nem satisfação, ninguém falou nada? De jeito nenhum. Fizeram o BO e tudo, mas céu. Outra coisa diferente que não tinha nada a ver. Fizeram o BO sem vocês estarem presentes? Sim. Depois eu e o Messias fomos lá na delegacia e fizemos, contando tudo direitinho, que a polícia via de uma ocorrência daqui. Daqui, de Princesa. De Princesa. Meu Aí Jesus. virou aquele suspeito lá, né? Sem capacete, sem retrovisor. E eu acho que também, como ele não estava com documento da moto, aí ele ficou com medo e pareceu suspeito, né? Sim, pareceu. Pareceu suspeito, porque, tipo, ai meu Deus, a polícia, e agora? Vai fazer blitz, preso, né? Vou ser preso. Vou perder a minha moto. Ele tinha comprado, está devendo o dinheiro. Meu Jesus. Então ele trabalhou na roça, comprou a moto. Sim. Aí a moto era de leilão, por isso ele conseguiu comprar porque era mais barata. Mais barato. Aí nesse dia que ele estava se divertindo com a moto, fazia muito tempo que tinha comprado a moto? Não. Fazia pouco tempo. Ele parece que ele trocou, né? Aí ia tornar. Entendi. Ele tinha outra. Meu Deus do céu. Então ele tinha uma mais velhinha, aí trocou por uma mais nova. Foi. E acontece isso. Já pensou, meu Deus? Eu fico imaginando assim, o que você sentiu. Na hora que diz, assim, que a pessoa fica sabendo, fica meio congelado, sem acreditar, né? Sem acreditar. Quando chegou no hospital, foi que você teve noção do que tinha acontecido, eu me tremia, eu não ficava em pé, e aí minha prima estava lá. Aí era só você e sua prima, e o rapaz que lhe levou, que é seu parente também. Meu irmão. Seu irmão. Foi. Meu aí Jesus. Nilda não tem condições de ir para Recife, não. Eu disse, o quê? Recife? Aí, sim. Meu Recife. Deus. Não tinha levado quase nada na bolsa. Porque você não foi preparado para uma transferência longe, né? Eu disse, como vai levar para o Eduardo Campos? Eu mando pegar alguém e traz. Onde daí você tinha alguma reserva de dinheiro? Ou pegou você assim, zero dinheiro, não. R$0? Naquele dia era o meu Bolsa Família.
Era o dinheiro que você Sim, tinha. a minha prima ficou com o cartão, disse, quer dinheiro emprestado, eu pego depois, eu Eu tiro. saco. É o Meu saco. Deus do E céu. foi assim. Aí você mandou alguém avisar, eu tô indo para Recife, aí você foi com ele para Recife. Aí ele lá, ele ficou na UTI ou ele ficou Não, internado na restauração, na na Sala restauração? Vermelha. Uhum. Aí ficou quanto tempo lá? A gente chegou no domingo, de 10 horas da manhã, ele ficou até na quinta para amanhecer na sexta. Aí foi transferido, porque precisava urgentemente da UTI. Aí Luana e os pessoal lá do hospital e conseguiram uma vaga para ele, em Boa Meu Viagem. Deus. Em Boa Viagem ele ficou 2 semanas. Aí acordou lá. Acordou lá em Boa Viagem. Aí deve ter sido uma alegria muito grande quando ele Foi, acordou, quando eu né? chegava lá, as enfermeiras, a médica, todos, Nilda, Ele mãe de acordou. Alice, ele acordou. Que olhos bonitos, que menino bonito. Até então não tinham visto os olhos dele, Não, né? não. Oh, meu Aí, Deus. pronto, quando eu cheguei lá, ele estava dormindo. Meu Toda vez, aí Deus. eu ficava lá. Sim. Aí fiquei na casa da minha prima, né? É que aí fica no apoio na casa da prima, mas todo dia ia lá Todo no dia. hospital. Chegava de 1 hora da tarde e ia sair de lá 10 Meu horas da Deus. noite. Ô, Nilde, como você lidou com isso, assim, seus sentimentos, assim? Se Eu sentia não tenho. sozinha, Sim. desamparada, porque era só você, né? Não tinha ninguém Só que para... Clenilda, ela. Assim, ela falava comigo tudo, consolava, né, Sim, muito. As dava um palavras, um apoio apoio, emocional, as né? palavras, isso. Isso é muito Luana bom. também, que Sim, é de lá de lá. da gente, A mas gente acaba fazendo amizade também, assim, no muita hospital, amizade a né? gente fez. É, o povo se une muito no hospital. Eu digo que minha mãe ficou internada há 4 meses e parecia que todo mundo daquele quarto lá e dos quartos do Parente. lado era tudo parente, né? Um Verdade. protegia o outro, cuidava Sim. um do doente do outro. Teve uma pessoa também, que o marido dela, o esposo, seu Aliarquinho, ele sofreu também um acidente, ele tinha 48 anos, era 40, Novo novo também, também, só que é, ele não resistiu, né? Ficou 2 meses junto no quarto com ele. Alisson. E a gente foi Caramba. assim, família, que eu senti muito quando eles viajaram. É, E passou um dia, acho que mais ou menos 2 dias ele faleceu. Que meu foi para o Deus. hospital mais próximo da casa deles lá. A Senti gente muita falta, sofre também, né? nossa A senhora, gente senti sofre muita também. falta dele. É. Porque é apoio de todo lado, né? Muito, muito, Meu Deus do céu. muito. Aí, quando aconteceu o acidente, fazia pouco tempo que eles tinham terminado o relacionamento, Tinha Alisson? uns meses, Já tinham passado já, alguns meses. alguns meses. E você sentiu que isso mexeu com ele também, né? Muito, muito, muito. Chorava de vez em quando, Sim, soluçando no quarto, sim. né? Eu senti, aí eu disse, Alice não tá gripado. Tá com o nariz Tava entupido e tá sofrendo chorando. de amor, Foi. bichinho, meu Deus. Eu ficava lá, não Ave saía, não Maria. ia para casa dos colegas. Então, como já faz muito, assim, já fazia alguns meses, isso não influenciou em nada, assim, para o Não, acidente acontecer, não. né? Porque foi pura e simplesmente por causa da falta de documentação da moto Sim. e a preocupação dele de que ia perder o patrimônio que ele tinha A trabalhado tanto gente, para ter, todos né? nós pensamos assim, né? Ele pensou Porque isso, ele era um rapaz tranquilo, né? tranquilo. Da Né? roça. Trabalhador. Ele era religioso, assim, tinha alguma religião? Era católico, era Não, evangélico? Católico. Católico, Ele né? se crismou, fez a crisma, primeira comunhão. E como é que tem sido cuidar dele todos os dias durante esse tempo para você, Nilda? Sozinha lá. Eu, às vezes, assim, eu falava com Deus que eu não ia conseguir, né? Porque é difícil mesmo. Difícil. É muito Chegava difícil. assim no refeitório lá para comer e tudo. Às vezes não dava vontade de comer. Eu tenho certeza disso. Não dava, não. Porque Aí ia pro você quarto, às fica vezes. impotente, né? Sem Aí ter o eu que ia fazer. lá a sacada, né? Da cozinha lá do hospital. Do refeitório, do lá. refeitório, né? 1 hora, 2 da manhã, ficava lá, pensando, chorando. Eu imagino. Meu Deus. E Alisson Muitos é seu dias. único filho, né? O único filho. Nunca teve outro filho, só Não. ele. Só Meu ele. Deus, Nilda. Você é uma guerreira, viu? A vida é de mãe, né, mãe? E aí, com tudo isso, eu estava conversando com você antes de começar a gravar aqui. Assim, a gente conta a história de Alisson, minha gente, mas a gente nunca conta a história de Nilda, né? Assim, para
saber dela como ela está se sentindo, como ela se sente. A gente imagina como ela se sente, a gente nunca vai ter noção de como ela se sente, porque ela é mãe. A gente também é mãe, então a gente também se compadece dessa situação toda, né? Então, o Nilda não tem que enfrentar só os cuidados diários com a Alisson. Ela também é a provedora da casa, então é ela que é a mãe, é o pai, os irmãos, os avós, tudo de Alisson. Além de se preocupar com a saúde de Alisson, ela tem que se preocupar de cuidar dele, de dar banho, dar comida, medicamentos, levar para um lado, levar para outro, sozinha. O pai dele não é casado, né, com você, Não. ele mora em outro estado, ele não tem a condição de vir ajudar ela também, ele tem o trabalho dele e tudo. E assim, ela parou a vida dela. E ela tem também os transtornos emocionais que vão ficando, né? As sequelas emocionais. Então, um dia eu filmei a Alisson aqui, Nilda dando comida para ele, e eu imaginava, eu filmando assim de longe, na câmera de cima, eu via umas mechas no cabelo de Nilda e eu ficava pensando, é o cabelo que era loiro, o cabelo dela é loiro, está crescendo, e está mostrando a parte loira e a parte escura. Só que aí o meu marido mais observador aproximou e falou, não, isso daqui ela está com queda de cabelo, é alopecia. Aí eu falei, menino, não é não, é cabelo loiro, o cabelo dela era loiro. Aí quando o Nilda chegou hoje aqui, aí eu aproximei, eu falei, realmente é queda, né? Quando o Nilda chegou hoje, foi a primeira coisa que ela me falou. E olha que coincidência, eu estava falando com meu marido essa semana sobre isso, a gente revendo o vídeo de Alisson, né? E ela me falou, Maria, é queda de cabelo severa, passa a mão, sai os tubos. Eu vou mostrar isso para vocês também. Então, a gente cuida de Alisson e não cuida de Nilda, né? Porque ela está sempre só cuidando de Alisson. Então, hoje nós vamos fazer uma sessão para alopecia, para ajudar ela com essa questão da queda e também essa questão emocional, porque toda essa queda é em decorrência do estresse emocional que você trava aí dentro, né? Então, muitas vezes quieta, sozinha, sem dizer a ninguém, sem ter com quem desabafar. Porque, assim, eu sei das frustrações que eu imagino que você tenha, mas é difícil vivenciar isso na pele, né? Assim, o medo, né? As preocupações, o estresse, lidar com tudo isso sozinha, sem os olhos estarem voltados para você, né? Porque diferente de Alisson, ele tem quem cuide, né? Sim. Tem você que cuida, e gera seu irmão, tem o apoio da família, né? Sua cunhada, todo mundo que cuida dele. Mas ninguém repara em Nilda, assim, nos problemas que Nilda também enfrenta, né? Então, nós vamos dar uma olhadinha por você também, para poder ver se a gente consegue ajudar nessa questão da alopecia. Toda noite, né? assim, quando eu vou me deitar, eu peço para Deus, né, tirar esse acidente do meu pensamento, todo dia. Mas eu choro, sei que é assim, difícil lidar mesmo. Só de pensar como ele passou, né? Não sei se sofreu muito antes não sei, depois da queda, que ficou desacordado, não sei. Estava acordado e depois desmaiou, né? Como tá na condição dele, né? Sim. Eu sei que é sofrido mesmo. Eu sei que é muito sofrido. Como hoje você vê assim, as perspectivas para Alisson? Ele teve muita melhora daquele tempo para cá, né? Muito. Então, isso também tranquiliza um pouquinho sua cabeça, né? Mas não deixa de ter a preocupação, mas a cabeça fica um pouco mais tranquila, né, Nildo? Porque agora ele come, com a própria boca, não tem sonda, respira com o próprio nariz, próprios pulmões, graças a Deus. Então, aos pouquinhos, as preocupações maiores vão ficando um pouquinho menores, mas não deixa de ser gigantes, né? Com certeza. Não deixa de ser gigante. Ainda tem as preocupações, assim, de se financeiramente você consegue dar conta, né? Porque você tem só o Bolsa Família ainda? Só o ou Bolsa Família. Não perdeu o Bolsa Família, não? Não, porque assim que o benefício dele for aprovado, né? Aí automaticamente vai ser cancelado o Bolsa Família. Sim. O seu sai, fica só o dele. Só o dele. É injustiça, né? Porque não tinha...
Não tem cabimento imaginar que só o salário dele daria para suprir as necessidades, né? Aí, falando do benefício dele, não aprovaram, foi reprovado. Aí vai passar por uma nova análise de novo. Está em análise. Está em análise já. O último papel foi 20... Previsão? Não, 22 papel que o Messias anexou, né? Meu Deus do céu. Aí não sei se vai... Sim. Mais, né? Deus abençoe que seja rápido, né? Sim, aí, foi dia 15, né? No caso vai fazer um mês. Um mês. Já vai fazer passa rapidinho, um mês, né? Meu Deus a perícia do dele céu. que a gente levou. Como é que você vê hoje o futuro de Alisson? Eu? Sim. Assim, esperança dele andar, falar e voltar à vida dele normal. Sim. Mas Deus é quem sabe, né? Sim. Se você assim, pudesse... não ficar com sequela, eu peço a Deus todos os dias. Nós estamos trabalhando para isso. Eu tenho fé em Deus que Deus proverá meios desse sonho se realizar, né? Para você e para ele, que você viu na biorressonância, que ele tem esperança, sim, né? Tem. Se você pudesse falar alguma coisa assim para as mães, para evitar um acidente assim, dessas circunstâncias, que conselho você daria? Você como mãe hoje, que conselho você se daria naquele dia do acidente, se você pudesse prever o que aconteceria? Dizer que conversar com seus filhos, né? E, tipo assim, evitar alguns... Se submeter a alguns riscos, né? Riscos, né? Que é difícil, depois que acontece com o filho da gente, né? A gente não previa isso, né? É verdade. Ô, Nilda, dê um conselho assim, para as mães que estão na mesma situação que você, com os filhos na situação que Alisson está hoje. Que conselho você daria a elas, assim, as mães que são sozinhas também, que não têm apoio de ninguém, né? Ter esperança, né? Ter esperança. Só confiar em Deus e não desistir, jamais. Verdade. Nunca vou desistir do meu filho. É verdade. Nunca. Isso é maravilhoso. E só sai assim e deixa alguém com ele, só uma necessidade, uma precisão. Tá, é sempre ligada, né? Sim. Sempre ligada. Nilda, como foi que você conheceu a clínica de cura? Como foi que você conheceu? Foi através do canal TV Nordeste. TV Eles Nordeste são parceirão seu, né? São muito. Se não fosse eles, eu não sei como seria, assim, em relação a viabilizar as coisas, né? É verdade. Eles em são doação, essas coisas. Eles são muito... se sentir acolhido, exatamente. Eles são, assim... Os pés e as mãos. Sim, né? das famílias que Os ele pés ajuda, e as mãos de todo mundo que eles acham. Eu agradeço a eles. Eles são um anjo nas vidas das famílias que precisa. Sim. Graças a Deus, nem Alisson, nem as outras famílias estão desamparados, sozinhos, né? Graças a Deus tem esse grande apoio. A gente agradeço muito a você grato. também. Muito obrigada. Que cuida do meu menino muito bem. Muito, muito mesmo. Eu que agradeço. É uma honra, assim, você confiar ele nas nossas mãos. Eu fico esperando o dia de voltar novamente para cá. Graças a Deus. Agora que a gente sabe onde exatamente, cada pontinho que a gente tem que trabalhar em Alisson para o resultado ser assim, ó, que nem um foguete, aí é que vai ser bom, né? Nilda, eu agradeço demais. Tem um monte de perguntas aqui, mas eu não vou conseguir fazer por causa do tempo, né? Sim. Alisson tem que comer também, viu, minha gente? Daqui a pouco. Alisson já está na hora do almoço, já passou. Então é isso, olha, eu só tenho a agradecer. É só falar em comer que ele já abriu a boca. Abriu a boca. Você viu que ele parou mais de ranger o dente? Ó, já está funcionando aí. Parou. Então é isso, minha gente. Muito obrigada, Nilda, por responder os nossos seguidores. Você, Maria Lima, e os seguidores também. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Se você gostou do nosso vídeo, se você ama a história de Alisson, as nossas histórias aqui, sigam o nosso canal. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você, Nilda, Alisson, e até a próxima. Se Deus quiser.
Uhum.